Todo mundo acordou hoje com a surpresa de que o cessar-fogo que o Trump propôs tinha sido aceito por Israel e por Irã, e depois Israel já falou que não, que tinha que bombardear mais um pouco o Irã, que senão não ia dar certo, o Irã rompeu o cessar-fogo. Uma confusão lascada, mas qual que é a tônica geral, independente desse ar belicista colocado por Israel no meio do cessar-fogo? Porque o Trump declarou o cessar-fogo, as partes disseram que tinham aceito o cessar-fogo, daí vai lá Israel e fala, não, o Irã lançou um míssil, então eu vou bombardear e tal. Daí tem um jogo de cena, o Trump liga pro Netanyahu, fala com o Netanyahu, daí o Israel fala que vai só fazer um ataque simbólico, que acabou atacando um radar lá no Irã. E daí parece que o cessar-fogo vai continuar. Mas independente das escaramuças que acontecerem agora, o Império Americano deu um recado claro. O recado é o seguinte: a guerra tem que parar. E por que ele deu esse recado? Não é porque os Estados Unidos têm peninha do Irã. Não é porque os Estados Unidos acham que realmente os seus objetivos já foram atingidos, como a extrema-direita, o Trump, Israel estão afirmando, que os objetivos de acabar com o programa nuclear do Irã teriam realmente acabado. Não é isso que está acontecendo, gente. Tem que deixar isso bem claro. Os Estados Unidos e também Israel, como a gente falou aqui ontem, reconhecem que é impossível vencer essa guerra contra o Irã. Para vencer essa guerra contra o Irã, seria necessário uma invasão militar física. Teriam que mandar soldados para o Irã. Não existe isso de vencer uma guerra só através da aviação. É necessário uma invasão com ocupação para realmente, se acontecer, uma mudança de regime e daí, finalmente, com outro regime, se enterrar de vez o programa nuclear do Irã. Porque enquanto permanecer o atual regime islâmico e nacionalista, e enquanto permanecer existente no Irã toda a infraestrutura de tecnologia, todos os avanços científicos que foram conquistados e não estão materializados apenas em estruturas físicas, mas também na cabeça das pessoas. São centenas e centenas de cientistas formados pelo Irã que detêm o conhecimento de manipulação da energia nuclear. É impossível destruir esse acúmulo conquistado pelo Irã simplesmente jogando umas bombas lá. É impossível. Todas as partes reconhecem isso ou reconheceram em algum momento. Não dá para acabar com o programa nuclear do Irã simplesmente jogando umas bombas lá, como fizeram Israel e Estados Unidos. Eles sabem disso. E o que é pior? O Irã, como a gente já falou aqui, tem um monte de caverna embaixo do país. O país é de dimensões gigantes. O país é do tamanho do Amazonas, quase do tamanho do Amazonas. Ele tem dimensões gigantes, cheio de caverna, lotada de mísseis balísticos, lotada dos aparatos para produzir esses mísseis balísticos. Ou seja, não é fácil derrotar o Irã. O povo iraniano iria sofrer, com certeza. Só que eles têm duas vantagens em relação a Israel. Três, na verdade. A primeira é que o povo iraniano é muito extenso. Tem 90 milhões de pessoas no Irã hoje. São 90 milhões de pessoas e a ampla maioria do povo apoia a guerra de resistência contra o imperialismo americano, como a gente já falou diversas vezes aqui, contra o imperialismo americano e israelense. E Israel fez de tudo para que o povo apoiasse ainda mais, porque atingiu alvos civis, atingiu cientistas, destruiu universidades, destruiu centros de pesquisa, fez de tudo para que o povo apoiasse ainda mais o regime iraniano nessa guerra. Então, qual que é a conclusão disso, gente? Qual que é a conclusão disso? O povo iraniano está do lado do regime que os Estados Unidos e Israel querem derrubar. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eles podem tirar o cavalinho da chuva. Não vai surgir um setor, como aconteceu na Síria, em que os Estados Unidos e o imperialismo conseguiram, através de ONGs, através de financiamento, colocar setores que promoveram a cisão da sociedade síria e o início da guerra civil. Isso não vai acontecer no Irã, pelo menos não no médio prazo, no curto prazo ou no curtíssimo prazo, que é o interesse de Israel, que é exemplo disso ele ter bombardeado a prisão lá onde estão presos os opositores políticos. A grande questão que está colocada é a seguinte: além do povo estar do lado do regime islâmico e nacionalista contra a agressão imperialista, o Irã tem a vantagem geográfica. O Irã é um país cheio de montanhas, cercado de montanhas. Uma invasão militar, uma invasão com ocupação terrestre, com infantaria, demandaria um custo altíssimo para quem invade.
Porque simplesmente os exércitos, as milícias, as guerrilhas iranianas iam ocupar essas montanhas para fazer uma guerra de resistência que ia ocasionar perdas duríssimas para quem invade. E vamos combinar, quem ia ter que invadir ia ser os americanos, porque Israel nem tem gente suficiente. E fala nisso, Tel Aviv está virando uma cidade fantasma, né? Tem muita gente fugindo de Israel, tem muita gente fugindo de Israel, fugindo de Tel Aviv, fugindo das principais cidades, porque tá chovendo bomba lá, à torto e à direito, e essa turma não tem muito um sentimento patriótico não, pelo jeito. Então, a grande questão é a seguinte: independente se você gosta do regime islâmico no Irã ou não, independente se você acha bonito, se você, nossa, eu acho que os direitos humanos teriam que ser melhores no Irã, enfim, você mora no Brasil, né, onde a polícia mata a gente na viela e não é culpada por isso, mas veja bem, você está preocupado com os direitos humanos do Irã, parabéns para você. Mas olha só, né, mesmo que você tenha críticas ao regime do Irã, mesmo que você tenha críticas ao regime do Irã, o que é fundamental de entender nesse momento que nós estamos vivendo no mundo? O Irã representa uma resistência ao imperialismo. O Irã representa uma resistência ao imperialismo. Não dá para ignorar isso. Olha só o que eu vou dizer. Nas últimas décadas, o imperialismo americano e seus aliados conseguiram derrubar todos os regimes na região do norte da África, do oeste asiático, que representavam algum desafio para a sua hegemonia. Todos os regimes foram derrubados. Foi a Líbia, foi a Síria, foi o Iraque. Todos os regimes que, de uma maneira ou de outra, representavam interesses nacionalistas, que representavam interesses contra-hegemônicos, se concorde ou não com o modo de governo, com o tipo de regime que era tocado nesses lugares. O fato é que, por exemplo, o Iraque e a Líbia tinham IDHs maiores que os de suas regiões. É o povo desses países vivia melhor antes da destruição imperialista do que depois. A Líbia, então, nem se fala. Voltou até a escravidão na Líbia. A grande questão é que o imperialismo americano e os seus aliados têm trabalhado assiduamente nas últimas décadas para destruir qualquer regime que tenha um viés contra-hegemônico na região. E o último estado que permanece de pé, desafiando a hegemonia americana no Oriente Médio, ainda é o Irã. Desafiando frontalmente, desafiando da forma como se coloca um entrave real. O Irã é aliado dos BRICS, o Irã é aliado da China. Ele entrega um território importantíssimo para a rota da seda da China. Todas essas questões estão colocadas na mesa. O Irã é uma chave central e é por isso que o empenho do imperialismo americano está colocado para destruir o Irã, para tentar uma mudança de regime, para tentar fazer alguma coisa que prejudique ali. Só que o fato é, a pressa do Trump em demandar um cessar-fogo não tem a ver só com a sua instabilidade interna, porque o Trump vive uma instabilidade interna. Nunca um presidente foi tão mal avaliado nos Estados Unidos em começo de mandato quanto o Trump está sendo. Está sofrendo resistência popular nas ruas contra as deportações em massa. E agora as manifestações também contra a participação dos Estados Unidos na guerra. O Trump quer o fim dessa guerra, ele quer o cessar-fogo. É do interesse dele. Mas também Israel já deu sinais, como a gente já falou aqui, que está querendo uma desescalada. Não é do interesse de Israel, devido ao alto custo que está tendo. Vamos lembrar, Israel é do tamanho do Sergipe. Sergipe que é o menor estado brasileiro. Enquanto que o Irã é do tamanho do Amazonas, quase do tamanho do Amazonas. Dimensões enormes. É um mar de território, o Irã. É desproporcional a população de Israel e a população do Irã. É desproporcional. Israel não tem como sustentar essa guerra. Muito menos uma ocupação, que quem teria que fazer é os Estados Unidos. Diante da instabilidade interna, o Trump não consegue enviar tropas para o Irã. É impossível para o Trump enviar tropas para o Irã. Quer dizer, impossível para a extrema-direita não existe, né? Eles podem até fazer isso, mas vai ser a um altíssimo custo político. Essa é a questão que está colocada. Então, minha gente, esse é o cenário. O imperialismo reconheceu que não dá para levar essa guerra adiante da maneira como eles gostariam. Como eles gostariam? Eles gostariam de fazer um ataque com choque e pavor, a doutrina do choque e pavor, como Israel fez no dia 13 de junho, destruir tudo que fosse possível, causar uma comoção popular no Irã que
acendesse uma forma de resistência lá, uma instabilidade que justificasse uma mudança de regime internamente. Só que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Assim como os bombardeios não vão destruir o programa nuclear do Irã. A grande questão é que, do ponto de vista objetivo, dos objetivos que estão colocados para as forças em campo, os Estados Unidos e Israel não atingiram os objetivos que eles queriam, que era uma mudança de regime no Irã e acabar com o programa nuclear. Então, apesar do Irã ter muitas cidades destruídas, muitas infraestruturas destruídas, ter sofrido perdas significativas do seu alto escalão científico e militar, e também político, o fato é que o Irã demonstrou que tem mais capacidade de aguentar uma guerra de longa duração e de sofrer punições que vão ser mais custosas para o seu inimigo. Essa é a questão que está colocada. E por isso que o imperialismo, diante dessa enrascada, teve que fazer um recuo tático. Ele está propondo cessar-fogo. Isso significa que a proposta de cessar-fogo do Trump, que apareceu, vai ser efetivada? Que de hoje para amanhã vai acabar a guerra? Não, provavelmente não. Vão ter idas e vindas. Mas a lógica geral desses acontecimentos é de que Israel e os Estados Unidos não aguentam levar essa guerra até as últimas consequências para atingir os seus objetivos. Essa é a questão que está colocada. Essa é a questão que está colocada. Tá certo, minha gente?